leitura da palavra de hoje, que se encontra em Atos 2, 37 a 47, nós vamos ter o privilégio de ter o nosso Nilson. Nilson, pode vir e ler para nós? Essa é a palavra do Senhor, sentados mesmo como nós estamos. Amém. Bom dia. Cumprimento o povo de Deus com a santa e glória para o Senhor. Amém. Quero ler o Atos 2, 37 a 47. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: Irmãos, o que faremos? Pedro respondeu: Arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras, os advertia e insistia com eles: salvem-se dessa geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem foram batizados, e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3.000 pessoas. Eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, a partir dos pães e as orações. Todos estavam cheios de temor, e muitas maravilhas e sinais eram feitos pelos apóstolos. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Vendendo suas propriedades e bens, distribuíam a cada um conforme a sua necessidade. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo, partiam o pão em suas casas e juntos participavam das refeições, com alegria, sinceridade de coração, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo. E o Senhor lhe acrescentava diariamente o que iam sendo salvos. Amém? Essa é a palavra do Senhor. Mantenha a sua Bíblia aberta se você abriu. E você recebeu também na entrada aqui uma folha de anotações. Eu encorajo você a acompanhar, está aí, para você poder acompanhar, fazer essas anotações. Um novo ser em uma nova comunidade. Um novo ser em uma nova comunidade. Esse texto é possível ou provável que seja bastante conhecido da maioria de nós. Então você já teve, já ouviu, já leu, já estudou sobre isso. Mas é importante enfatizar que esse é um documento histórico. Isso é algo que realmente aconteceu. E esse evento histórico descreve os primeiros dias, meses e anos da igreja depois da morte e ressurreição do nosso Senhor Jesus. Nós ouvimos que o grupo inicial, no livro de Atos, era de 120 discípulos. E logo depois da palavra e pregação, mensagem do apóstolo Pedro, quando ele acabou de pregar, ele fez um convite, fez um apelo. E nós ouvimos que 3.000 pessoas responderam a este apelo. 3.000 pessoas se uniram à igreja naquele dia. Mas se você continuar no livro de Atos, você vai perceber que esse momento não parou aí. Essa experiência não ficou limitada só àquele primeiro dia, a primeira hora, quando eles estavam cheios do Espírito Santo. Mais tarde, nós ouvimos que outras 2.000 pessoas foram adicionadas. E a história nos mostra que esse movimento ainda não parou aí com os 2.000 adicionais. Se espalhou por todo o Império Romano da época. A pergunta que eu tenho para você e para mim hoje é: como foi isso possível? Uma época que eles não tinham televisão, não tinham telefones, não tinham internet, não tinham redes sociais. Como foi possível isso? Não tinham transporte, automóveis, nada, nem aviões, nada que facilitasse a movimentação. Como é que foi possível isso? A palavra de Deus nos diz que em 2 anos, todo lugar do Império Romano ouviu a boa nova da graça do Senhor Jesus. Como foi isso possível? Eu creio que foi possível porque houve ali um poder sobrenatural. Uma intervenção de Deus que não tem a explicação do ponto de vista humano. E é sobre esse poder sobrenatural, sobre esse evento histórico, que eu gostaria que nós nos debruçássemos nesse texto e olhássemos para ver áreas que nós precisamos hoje recuperar.
que nós precisamos hoje recobrar para nós. Na sua folha você tem aí, eu creio que esse movimento se deu em duas áreas. Uma das áreas foi na área individual. É a palavra que está faltando, individual, está sublinhado. O que eu vejo aqui nesses versos dos 37 até o 41 é a descrição de um novo ser. Olha só o verso. Quando ouviram isso, ficaram aflitos em seu coração, toda aquela multidão que estava ouvindo, e perguntaram a Pedro, que acabava de pregar, e aos outros apóstolos: que faremos, irmãos? Tendo em vista o que você acabou de explicar para nós, que faremos, irmãos? Essa palavra, ou essas palavras, ficaram aflitos em seu coração, é uma palavra que precisamos de 3 palavras aqui no nosso português para poder explicar. Porém, no seu original é como se o seu coração foi apunhalado. Ou o seu coração passou por uma cirurgia de coração aberto. Então a ideia é que o coração do ser humano foi, daqueles que ouviam, ele foi aberto. Como aquelas operações que nós fazemos de coração aberto. Foi aberto o seu peito. E ali, ao ser aberto, o Espírito Santo foi inserido. Presença divina de Deus. Algo extraordinário. Por isso, essa incisão, essa cirurgia que explica o porquê desse poder. Eu não sei, irmãos, eu olhando e pensando, eu não sei explicar isso. Como é que eu vou dizer, ok, espiritualmente o coração abre, e o Espírito Santo entra, e o indivíduo muda. Eu posso apenas dar exemplos, além das nossas vidas, mas um exemplo que nós temos na Bíblia é de um indivíduo chamado Zaqueu. Nós ouvimos que aquele era um senhor que era muito rico, muitas posses. Ele é a pessoa responsável pelos income taxes da época, os impostos. E ele roubava muito. E queria mais e mais e mais. Mas ele teve um encontro assim com Jesus. Seu coração foi aberto. O Espírito Santo foi colocado. E ao final daquela conversa ele disse: Senhor, eu vou retribuir 4 vezes mais a todo mundo que eu roubei. Deus não precisou mandar, Jesus não precisou mandar, você tem que fazer isso. Não, não, não. Espontaneamente, voluntariamente, ele disse: eu vou restituir 4 vezes. E ele falou: eu vou pegar tudo que eu tenho e eu vou dar para os pobres. Como explicar isso? Ele não fez porque foi pedido, nem condicionado, nada ele fez. Posso dar um exemplo também do que acontece quando o coração não é aberto. Mesmo quando nós ouvimos palavras poderosas de quem Jesus é, de quem Deus é. Na palavra de Deus nós temos também lá nos evangelhos um outro jovem que encontrou-se com Jesus. Às vezes chamamos daquele jovem rico. O nome dele nem aparece. Mas ele chegou para Jesus e disse: o que eu preciso fazer para ter a vida eterna? E Jesus respondeu para ele: você guarda os mandamentos? E ele falou: guardo desde a minha infância. E ele enumerou, né? Desde Deus até o seu pai, sua mãe, tudo ele falou. Guardo tudo isso. Jesus, conhecendo o seu coração, falou: falta-te uma coisa. Vai, vende tudo que tem. Dá aos pobres. Siga-me. A palavra de Deus disse que naquela hora o coração dele não abriu. Aliás, ele endureceu. Porque ele era muito rico. Eu não creio que Jesus não gosta de gente rica. Pelo contrário, eu creio que Ele nos abençoa. Há tantas promessas de bênção da parte de Deus para nós. Mas eu creio que naquela hora Ele estava dizendo: meu filho, você não pode amar sua riqueza e me amar ao mesmo tempo. Primeiro o reino, depois todas as coisas. Aquele coração não foi aberto. E a palavra de Deus diz que ele foi embora dali triste. A vida igual. Um transformado, outro triste. Eu creio que aconteceu aqui foi isso. Era um novo ser. Eu anotei algumas características daquilo que eu vejo, nós vamos ver no texto, que é um novo ser. Novo ser é aquele que uma nova criatura, como a palavra diz, foi formada.
é uma nova criatura que antes estava voltada para si, agora se volta para Deus, que anseia estar com Ele. Nós estávamos cantando sobre o abraço, queremos ser abraçados por Deus, mas quando voltamos, Senhor, aqui estou. Senhor, tudo que eu quero na minha vida. O eu é apagado e nós nos voltamos para Deus. O nascer de novo é aquele que uma nova criatura é formada, mas os pecados foram perdoados, já não há culpa mais. Porque nós cremos, o coração é aberto e nós entendemos claramente, em Jesus os meus pecados foram perdoados. Eu estou justificado diante dele, de nosso Deus, para sempre. Mas também é alguém, e o texto nos fala isso, que se identifica com Jesus publicamente, através, no caso que nós vimos, através do batismo. O batismo é a identificação com a sua igreja. Não há mais receio, não há mais dúvida, não há mais hesitação. Eu pertenço e eu sigo ao nosso Senhor Jesus. Em tudo isso, o que é que nós vemos? O ser que é operado no seu coração é um ser que agora teve uma experiência pessoal, individual, algo extraordinário aconteceu. Não quero de maneira nenhuma julgar a você. Você já experimentou esse coração aberto e essa transformação inexplicável? A palavra de Deus nos ajuda e nos convida a fazer isso. Eu não sei explicar, mas é real. E quando isso acontece, transforma todo o nosso ser. Mas há uma outra característica, além dessa experiência individual, é a experiência coletiva. Uma nova comunidade é formada. Irmãos, nesses próximos versos, de 42 ao 47, nós vamos perceber que algo extraordinário, um relacionamento entre pessoas que até um momento atrás mal se conheciam. E a partir daquele momento, daquela intervenção extraordinária, agora transformados, vão se relacionar de uma forma incrível. Eu anotei algumas coisas. Algumas delas estão nas suas folhas, outras não vão estar. Mas o versículo 44 nos diz que os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. O que eu quero dizer é o seguinte: não é que eles estivessem se reunindo, eles eram unidos, eram um ser. De novo, eu não sei explicar isso, a não ser sobrenaturalmente. Não tem outra explicação. Eles eram um em tudo. Olha o versículo que diz para nós. Os que criam mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. O próximo verso, o verso 46, diz assim, você está com a Bíblia aberta? Todos os dias continuavam, ouçam, a reunir-se no pátio do templo. Partiam pão em suas casas e juntos participavam das refeições. Tudo isso com alegria e sinceridade de coração. Porque eles eram unidos, eles se uniam, se encontravam todos os dias. Se eu estou falando corretamente, acrescenta que porque eles eram um, eles se encontravam todos os dias na igreja e nas casas. Você já imaginou isso? Todos os dias. Quando o nosso Reinaldo falou sobre a vigília, 9 à meia-noite, e ele disse que deveríamos ficar a noite inteira, né? E eu vou ficar, ele vai ficar comigo também. Mas você não concorda comigo que na hora que falou de passar a noite inteira na igreja, dá um negocinho aqui na gente? Não dá um puxãozinho assim? O que você está falando? E amanhã eu tenho que trabalhar? Eu estou com sono e tudo mais? E a igreja todos os dias? Que é isso? Virei pentecostal? Não é assim que nós fazemos? E todos os dias se encontrarem uma vez por semana
não funcionava, não dava certo. Para esses indivíduos cujo coração foi aberto, eles agora formaram uma nova comunidade, e essa nova comunidade, ela não era como todo mundo. Porque eu quero que você saiba que do jeito que as coisas são hoje, naquela época eram piores ainda. Porque hoje eu entro no carro e vou daqui ali muito mais rápido. Movimentos eram difíceis, transporte muito difícil, tudo muito demorado. Dava trabalho sair para se encontrarem. Mas para aquele povo, não era normal ficarem separados uns dos outros. Natural é que nós cuidemos de nós mesmos, primeiro, que eu tenho meus horários. Depois a família, lógico que a família é tão importante, né? E depois da família, os amigos, e depois os colegas do trabalho, os colegas da escola, e por aí, né? Aqui nós temos algo extraordinário, que eles estavam juntos. De novo, sem julgamento. Essa descrição, irmãos, descreve a sua experiência com relação a essa comunidade nova. Eu creio que os versículos de número 42 a 47, e também 44 e tudo mais, todos eles expressam uma realidade de uma nova vida, um novo ser, uma nova comunidade radicalmente transformada pela presença do Espírito Santo em nossas vidas. Vou lhe pedir algo, dá um para casa. Você investiria algum tempo essa semana meditando nesse texto, nessas palavras? Recentemente eu estava compartilhando com alguém sobre esse texto e a pessoa disse: Pastor Renato, com todo respeito, gosto muito do Senhor, mas isso não é para os dias de hoje. Eu sou um profissional, eu tenho uma família e também sou um crente, nessa ordem. Você faz um exame, debruça sobre isso e vê. Eu sou um seguidor de Jesus primeiro, depois parte de uma família. Em tudo isso. Esse é o para casa. Queria que você avançasse um pouquinho mais comigo. Vamos olhar um pouco mais a esse povo. Quem era esse povo? Quem era essa gente? Para isso nós não lemos, mas eu vou encorajar você a olhar nos versículos de 9 a 11, você pode fazê-lo em casa. E você vai olhar e vai descobrir, se você for anotando, quem era esse povo? Você vai descobrir que a cidade de Jerusalém, naqueles dias, porque era uma das festas do povo de Israel, a população ia de 200.000 pessoas, mais ou menos, para mais de 1 milhão de pessoas. Porque eles viajavam de longo para chegarem até ali. E essa multidão, dos quais 3.000 responderam à palavra, eles vinham, eu fiz a minha conta, fui colocando os países, né? 16 países diferentes, culturas diferentes, raças diferentes, línguas diferentes, costumes diferentes. Vocês do Brasil têm acompanhado lá o julgamento do nosso ex-presidente. E uma coisa que eu fico assim, de queixo caído, como é possível num país como o nosso ser tão dividido? Um a favor, outro contra, um a favor disso, outro dali, mas eu não consigo falar com 3 pessoas que têm a mesma opinião. Algo sobrenatural aconteceu, que na hora que Jesus entrou nas suas vidas, esses indivíduos de toda parte do mundo, que nem a mesma língua falavam, raças e culturas e costumes diferentes, agora eles se uniram, se tornaram um. Deixa-me ainda aprimorar mais esse ponto. Até aquele dia, a religião daquele povo todo mais praticada era o judaísmo. Era impossível para um estrangeiro se tornar um judeu sem renunciar à sua nacionalidade, sem passar por todas umas cerimônias. E eram por escalas. Primeiro ele tinha a categoria de temente a Deus, depois de prosélito, eventualmente circuncidado. Ele tinha que adotar
todas as práticas judias, incluindo a circuncisão, todos os festivais. Impossível. Na mesma época, a cultura grega se espalhou pelo mundo inteiro. A filosofia, mas só tinha um problema. Só as pessoas que haviam estudado podiam se beneficiar da filosofia. Ninguém mais podia fazer isso. Mas, quando a palavra de Jesus veio, nós ouvimos que não havia nem homem, nem mulher, nem macho, nem fêmea, porque até então as mulheres não podiam participar de nada. Mas em Jesus elas estavam incluídas. Não havia nem escravo nem livre, porque as outras religiões, escravos e pessoas livres. Aqui todas as pessoas estavam. Gregos e romanos, todo mundo em Jesus. Você está percebendo isso? Que povo era esse? Um povo que só o milagre os traía juntos. Só o milagre. Nós temos muito que crescer ainda na CCP, mas nós já temos um pouquinho do gosto disso. Classes sociais, o nível social, econômico, do pobre, do rico, e todos juntos como se iguais fôssemos. Mas em Jesus, realmente, nós somos iguais. Você entende isso? Quem era esse povo? Um povo totalmente diverso. O que é que eles faziam? Que é o próximo. Eu coloquei 3 áreas para você poder captar e aplicar. 3 atividades. A primeira, aprendiam. Eles aprendiam. Versículo 42 diz assim: eles se dedicavam ao ensino dos apóstolos e à comunhão, ao partir do pão e às orações. Eles eram o quê? Devotos. Devotos, dedicados. Fazia diferença. Para nós que já somos pais, em nosso caso somos avós, sabe quando nós sabemos quando nossos filhos e nossos netos, no nosso caso, eles realmente estão apaixonados por alguém? É quando só o que eles sabem falar é sobre o outro. Quando sua agenda inteirinha, falam todo dia, toda hora. Você já notou isso? Eu sei que nós, os casados, também somos assim, né? Nós não conseguimos passar 1 hora sem chamar para a nossa querida, para o nosso... Não é assim também? Eles eram dedicados, devotos. Mas não era a pessoa um dos outros, mas ao ensino, porque era o ensino de Jesus. Eu quero aprender mais. Eu tenho algumas ovelhas aqui que volta e meia eu estou puxando a orelha. Mais perto que você ficar de mim, mais difícil a sua vida vai ser. Porque eu vou exigir de você. Eu falei, faça-me o favor, não seja só um frequentador de domingo. Faça-me o favor. Para que você possa aprender, você precisa se disponibilizar. Precisa estar atento. Há muitas coisas boas que nesses últimos 30 anos, ou que seja aqui da CCP, que nós já vimos. Mas eu não encontrei nenhuma tão boa quanto nossos encontros familiares, semanais. Quando nós podemos estar ali, na simplicidade. Aí que você vê a pessoa exposta. Você vê a pessoa sem máscara. Totalmente vulnerável. Mas é ali que nós podemos compartilhar nossos fardos. É ali que nós podemos carregar as cargas uns dos outros. É ali que nós podemos abrir nossos corações. A igreja pode prover meios de você aprender. Mas você precisa se disponibilizar. Esse foi o segredo dessa nova comunidade. Nós temos um ministério chamado Escola Dominical. E eu sou bem perto do pastor Moura. Eu sinto muito, com um homem tão bem preparado, lições maravilhosas. Lições que eu lhe digo, você não vai encontrar em escolas, instituições que preparam.
E que dificuldade, eu estou falando a palavra errada de propósito, que dificuldade é para conseguir as pessoas que com regularidade se digam, ensina que eu quero aprender. É uma correria só. Já assisti o culto, já ouvi o pastor, já cantei os louvores e eu tenho que sair daqui correndo. Porque de segunda a sábado eu sou escravo do trabalho. Chega domingo eu vou ter que fazer todas as coisas. E Senhor, minha disponibilidade para o ensino é desse tamanhozinho assim. Faz o que você tiver que fazer nesse horário. Você está comigo nisso, hein? Irmãos, eu tenho uma convicção profunda. Se o nosso apego, devoção ao ensino desapareceu ou está escondida, você pode ter certeza de algo, nós paramos de viver no sobrenatural. E estamos vivendo apenas no ritual. Mas eles aprendiam, mas também amavam. Tinham tudo em comum. Tudo em comum. O texto vai nos ajudar, dizendo que eles traziam e compartilhavam. Mais tarde você vai ver até que eles foram um extremo. Venderam tudo e compartilhavam uns com os outros. Ninguém tinha necessidade. Eu creio que a chave aqui é que todos contribuíam. Pastor, é comunismo isso? Não, isso é reino de Deus. Família de Deus. Todos estavam juntos. Mas também não só esse amor, que não tem explicação natural, mas eles também cultuavam. Se dedicavam ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão, às orações, vigílias, cultos de oração, todas essas atividades, né? Ensino, tudo mais, mas a Santa Ceia também. Eles faziam a celebração, cultuar. É importante nós sabermos que nós precisamos adorar e cultuar a Deus todo o tempo. Mas, irmãos, não há substituto para o cultuar coletivamente. Você vai notar que todo salmo que você vê, olhar no livro de Salmos e olhar sobre a adoração, você vai ver sempre plural. Ajoelemo-nos, prostremo-nos, entremos. Todo sempre vai ser para nós como um corpo todo. E eles faziam isso. Adoração coletiva. O culto não era planejado. Era espontâneo. Todo mundo ali juntos. Qual o resultado? Qual o resultado que eles possuíam? Versículo 44, eu não tenho na tela, diz que criam, mantinham-se unidos e tinham tudo em comum. Uma unidade, ninguém passava necessidade. Qual outro resultado? Versículo 47, louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. Foi tão bom, tão alegria ver pessoas nos visitando aqui, não é isso? Tão bom, dá uma alegria imensa. Você imagina a igreja diariamente encontrando pessoas novas, se achegando? Aprendiam, amavam, cultuavam, sinais incontroversos de um novo ser e uma nova comunidade. Vamos encerrar. O que é que os mantinham juntos? Qual foi o segredo, gente? Qual era a força motora desses estarem juntos? O que é que os mantinha juntos? Eu creio que a resposta está aí nesse versículo de número 47, que eu acabei de ler. Louvando a Deus e tendo a simpatia de todo o povo, e o Senhor lhes acrescentava diariamente os que iam sendo salvos. O que quer dizer isso? Anos atrás houve uma publicação de um livro que falava assim, o louvor que liberta. E a tese daquele livro era que quando você está louvando, é impossível estar reclamando. Às vezes as circunstâncias da vida são tão difíceis, os momentos que nos encontramos são tão difíceis, mas se naquele momento eu estiver louvando ao Senhor, sabe o que vai acontecer com o meu foco? Vou estar nele. É impossível estar louvando ao Senhor e reclamando do momento. Às vezes nós temos dificuldade com liberar o perdão, coisas terríveis nos são feitas, machucados profundamente.
E dissemos, é impossível, preciso de um tempo, é impossível, não vou conseguir. Ou talvez eu possa até perdoar, mas você para lá e eu para aqui. Nós nos caminhos não vamos se cruzar mais. Sabe qual é o segredo? No momento que eu começar a louvar ao Senhor, eu vou me dar conta de como Ele tem me tratado. E vai ser impossível de não liberar o perdão para aquele que está ao meu lado. Você entende isso? Esse foi o segredo, é o que eles faziam. E porque eles estavam livres, adorando, eles se tornaram um. É impossível guardar a mágoa e adorar a Deus ao mesmo tempo. Mas tem algo melhor ainda. Quantas vezes nós lutamos com fazer coisas que não devíamos fazer, que Deus já falou para nós que não devíamos fazer. A palavra de Deus chama tudo isso de pecado. Pecado é quando você já sabe algo que Deus diz, não faça assim, não haja assim. Nós somos tentados a fazer. Mas quando eu estou louvando ao Senhor, é impossível fazer aquilo que desagrada ao Senhor. Essa manhã eu ouvi um grande testemunho. Esse testemunho foi de alguém que 9 anos atrás escolheu falar a verdade em todas as circunstâncias. E por causa dessa verdade, todas as circunstâncias, passou por um processo de muita agrura por 9 anos. Tudo que ele precisava ter dito naquele 9 anos atrás era dizer uma mentira. Um sim no lugar do não, um não no lugar do sim. Mas preferiu, porque eu pertenço a Jesus, porque eu louvo, vou falar a verdade. Essa manhã nós estávamos compartilhando e expunha o seu coração. Uma outra situação, mesma proposta. Minta, todos os problemas se resolvem. Fale a verdade, possivelmente grandes problemas e males virão. Sabe qual foi a escolha? Olhando para Deus, como é que eu vou poder mentir? Se Ele promete estar comigo em todos os momentos, em todas as circunstâncias. Impossível adorar a Deus e continuar andando nos caminhos que não agradam ao nosso Senhor. Impossível. Louvar a Deus e não ter o coração aberto para perdoar até aqueles que, de maneira clara, legítima, nos ofenderam. Impossível adorar a Deus e estar preocupado ao ponto de perder, ansioso ao ponto de perder o sono ou o descanso, presente, futuro, o que seja. Você concorda comigo? Que ter esse coração transformado, esse despir-se de tudo e deixar-me totalmente vulnerável diante de Deus e me manter juntos com as pessoas, requer um coração que é aberto, operação de coração aberto e o inserir do Espírito Santo de Deus. Você concorda comigo? Se não for assim, eu pedi que você fosse para casa e ponderasse nisso. E sabe por quê? Porque eu creio que viver em cima do muro, tentar seguir a Jesus, mas manter a agenda do jeito que está, os recursos do jeito que estão, a disponibilidade do jeito que estão, eu creio que faz de nós os seres mais miseráveis do planeta. Impossível ter o gozo do Senhor e tentar caminhar de maneira que não seja como essa. Eu tenho falado que eu tenho a esperança e a certeza que o nosso Deus está preparando uma transformação extraordinária para nós. Mas para isso vai requerer uma entrega total. Aqueles irmãos não deram um passo errado. Por causa deles nós estamos aqui hoje. Por causa deles nós temos a palavra de Deus pregada e exposta a nós. Onde é que você está? Nós vamos prosseguir agora celebrando a mesa do Senhor, a Santa Ceia. Vou pedir aos nossos irmãos que vão me ajudar na distribuição dos elementos para que venham agora para estar comigo. Mas deixe-me dizer isso.
A Santa Ceia, o pão e o vinho, foi algo que Jesus, na noite que ele foi traído, a sua última noite, ele tomou o pão, ele partiu, entregando aos seus discípulos, dizendo: isso é o meu corpo partido por vós. Tomai, disse aos seus discípulos, comei dele todos. Fazei isto em memória de mim. Ele estava querendo dizer com isso o seguinte, preste atenção. Quando você fizer isso, todas as vezes que se reunirem, você vai estar se lembrando de que a nova vida, esse novo ser que você tem, que você é, foi porque ele deu a sua vida por você na cruz. Foi o corpo dele partido, não o nosso mérito, que nos trouxe o acesso ao Pai. Às vezes as pessoas visitam, ficam assim na dúvida, eu participo ou não participo? Quem deve participar? Todo aquele que já no seu coração creu, com seus lábios confessou que Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Ele foi morto, crucificado, morto, sepultado, mas ressuscitou no terceiro dia. Se essa é a sua disposição e crença, você é bem-vindo a essa mesa do Senhor. Mas o Senhor também, não ouvimos que depois de ceiar, ele tomou o cálice, ele deu graças e disse aos discípulos: isso é o meu sangue derramado por vós. O corpo, para significar que o sacrifício foi o seu corpo partido por nós. É uma salvação, uma dádiva de Deus. Mas o sangue é uma aliança, uma promessa de dizer: começamos essa caminhada juntos e nós vamos completá-las até o dia de Cristo. De novo, aquele que já creu no seu coração, confessou com seus lábios: Jesus Cristo é o meu Salvador. Você pode e deve participar da celebração dizendo: me lembrarei hoje de que foi através do seu amor por mim que eu tenho essa vida, essa nova vida. E foi através do seu sangue derramado por mim que eu tenho essa promessa de que ele vai me levar nessa jornada de transformação. A palavra de Deus também nos diz assim: ninguém deve participar sem preparação. Deve haver sempre um momento de introspecção, autoexame interno, em que cada um investe um tempo dizendo: Senhor, sonda-me, ó Pai, vê meu coração, vê se há em mim algum caminho mau, algo que não esteja de acordo com a sua vontade da minha vida. Endireita, Senhor, e guia-me pelos caminhos eternos. Eu vou estar servindo nossos irmãos aqui à frente. Enquanto eu estiver fazendo, invista esse tempo, introspecção, preparação. Peça a Deus: Senhor, expõe, traz à tona, esclarece, aponta, sem julgamento, Senhor, mas fala ao meu coração. Aproveite esse tempo, em nome de Jesus.